Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, incomoda muita gente. Nariz entupido, escorrendo, espirro que não para mais. O que será isso? Rinite? Gripe? Ou só um resfriado chato? A gente recebeu um material bem interessante sobre isso, uns artigos, vídeos do Dr. Bruno Rossini, da clínica Otto One, também que falam justamente dessas diferenças, sabe? E dos vários tipos de rinite que existem. Então, a ideia aqui é tentar desembolar um pouco esses sintomas que confundem tanto, né? Entender o que pode estar acontecendo e, claro, quais os caminhos para respirar melhor. Quem nunca ficou irritado com um nariz que parece ter vida própria? Exato. E essa confusão é super comum, porque no começo os sintomas podem ser iguaizinhos praticamente. Mas é como o material que a gente analisou mostra bem, descobrir a origem, se é um vírus, se é uma alergia, se é outro tipo de reação, é o que faz toda a diferença, né? Para achar o tratamento certo e para a pessoa ter mais qualidade de vida, claro. Ok, então vamos começar pelo básico, que às vezes já confunde. Gripes e resfriados são infecções por vírus, certo? Com aquele período mais definido, de começo, meio e fim. Isso, exatamente esse o ponto. São vírus diferentes que causam e costumam ter um ciclo, né? Geralmente 7 a 10 dias. A gripe normalmente derruba mais a pessoa, vem com febre alta, dores no corpo, a tal da mialgia que os médicos falam, um mal-estar geral bem forte, cansaço. Já o resfriado, ele costuma ser mais leve, mais localizado ali no nariz, garganta, talvez uma congestão mais tranquila, uma dor de garganta leve, uns espirros de vez em quando. E a rinite crônica? Como ela se encaixa e se diferencia disso tudo? Lendo o material, parece que a duração dos sintomas é um ponto bem importante, né? É isso mesmo. A rinite crônica, ela é uma inflamação que não vai embora, sabe? Da mucosa do nariz. Dura mais de 12 semanas. E um ponto crucial que as fontes batem muito na tecla para diferenciar é a febre. Na gripe, ela é super comum. Já na rinite crônica, olha, é bem rara. Outra pista importante, a coceira, o prurido, né? No nariz, nos olhos, garganta. Essa coceira é muito, muito forte na rinite alérgica. Em gripe e resfriado, isso não costuma acontecer. E como você falou, a duração é chave. A rinite crônica acompanha a pessoa com sintoma que vai e volta, ou fica ali direto, por meses, anos, enquanto gripe e resfriado tem aquele tempo limitado, começo e fim. Entendi. Então, se os sintomas se arrastam por semanas, sem febre, mas com aquela coceira chata, já acende um alerta para pensar em rinite crônica. E dentro dessa rinite crônica, o material entra nos tipos diferentes. Rinite alérgica e não alérgica. A alérgica é a mais conhecida, né? Aquela ligada à poeira, ácaro, pelo de bicho. Exatamente. A rinite alérgica crônica é a mais famosa, disparado. É uma reação exagerada do nosso sistema de defesa a algumas substâncias, os tais alérgenos. Os campeões são ácaros da poeira de casa, pólen, pelos e até saliva de cachorro, gato, fungos, que é o mofo, né? E até barata, acredita. Os sintomas são bem clássicos. O nariz entupido, aquela coriza bem líquida, transparente, a gente chama de rinorreia aquosa. Espirros um atrás do outro, às vezes vários de uma vez, que é o espirro em salva, e a coceira, que incomoda pra caramba no nariz, nos olhos, no céu da boca, às vezes até no ouvido. Para confirmar, além da conversa detalhada sobre os sintomas, os testes alérgicos ajudam muito. O de pele, o prick test, ou o de sangue, tipo RAST e Monocap. A história do Rafael, que eles mencionam, o rapaz de TI que sofria desde adolescente, nossa, mostra bem como isso atrapalha a vida, né? Pois é, essa é a alérgica. Mas o material do Dr. Rossini e da Otto One fala bastante também da rinite não alérgica. Essa parece mais complexa, talvez menos óbvia para o pessoal em geral. É aí que entra a tal da rinite vasomotora. Exatamente aí.
Dentro das não alérgicas, a rinite vasomotora, que também chamam de idiopática, quer dizer, a causa não é totalmente clara, ou rinopatia não alérgica é a principal. O Dr. Rossini usa uma comparação ótima nos vídeos. Não é uma reação de defesa do corpo, tipo imunológica, sabe? É mais uma hiperreatividade dos vasos sanguíneos do nariz. É como se o nariz tivesse um termostato meio maluco, super sensível a estímulos que não são alérgenos. Nossa, e aqui a coisa fica interessante mesmo. Se não é alergia, o que dispara essa rinite vasomotora? Lendo as fontes, a lista de gatilhos é... Nossa, enorme. É surpreendente, né? Os gatilhos são super variados e não tem a ver com o sistema imune reagindo a uma proteína, nada disso. A gente está falando de mudança brusca de temperatura e umidade, clássico, sair do ar-condicionado para o calorão da rua, né? Cheiros fortes, perfume, produto de limpeza, fumaça de cigarro, tinta, Poluição, ar muito frio ou seco. certos alimentos, principalmente os muito quentes ou apimentados, e isso causa um subtipo curioso, a rinite gustativa. Flutuações hormonais, Gravidez, ciclo menstrual, menopausa, puberdade, problema de tireoide, uso de pílula anticoncepcional, estresse, emoções fortes. até exercício físico para algumas pessoas e olha só, certos remédios. As fontes listam alguns para pressão alta, anti-inflamatórios, pílulas anticoncepcionais, remédios para disfunção erétil, antidepressivos, sedativos. E um ponto crítico, o uso exagerado de descongestionante nasal, que pode causar rinite medicamentosa, que é um problema crônico também. A rinite vasomotora geralmente começa mais tarde, na vida adulta, depois dos 20, e parece ser um pouquinho mais comum em mulheres. Caramba, é muita coisa. Faz a gente pensar em quantas situações do dia a dia podem estar irritando o nariz sem ser alergia, né? Então aquela cena clássica, tá tomando uma sopa quente e o nariz começa a escorrer. Pode ser essa rinite gustativa, não alergia à sopa. Exatamente. É um exemplo perfeito desse subtipo da vasomotora. O ato de comer, principalmente algo quente ou picante, dispara um reflexo nos nervos do nariz. E aí vem aquela coriza aquosa, bem líquida, quase na hora. Não tem nada a ver com alergia à comida. De modo geral, na vasomotora, o que mais chama atenção é a congestão nasal, o nariz entupido mesmo, que às vezes até muda de lado, eles chamam de obstrução em báscula, e essa rinorreia aquosa, o nariz pingando água. Mas olha que interessante, coceira e espirro são bem menos comuns aqui do que na alérgica. O diagnóstico é pela história da pessoa e principalmente por exclusão de outras coisas, confirmado se os testes de alergia dão negativo. E ainda tem um tipo bem específico que o material cita que acontece na gravidez, a rinite gestacional. Sim, a rinite gestacional. Ela é causada pelas próprias mudanças hormonais da gravidez, sabe? Principalmente o aumento de estrogênio e progesterona. Esses hormônios fazem os vasos sanguíneos do nariz dilatarem, aí a mucosa incha e vem a sensação de nariz entupido. E o curioso, como as fontes mostram, é que pode aparecer até em mulher que nunca teve rinite na vida. E geralmente some sozinha umas 2 semanas depois do parto. Mas não é besteira não, pode atrapalhar o sono da grávida, causar ronco, aumentar o cansaço. O tratamento tem que ser bem cuidadoso porque muito descongestionante comum não pode usar na gravidez. Lavagem nasal com soro, muito soro e, se precisar, alguns corticoides nasais específicos, mas sempre com orientação médica são as opções seguras. Quem já tem rinite alérgica parece ter uma chance um pouco maior de ter a gestacional também. Um ponto que me chamou muito a atenção nas fontes foi a conexão que elas fazem da rinite com outros problemas respiratórios e até digestivos. Essa relação entre rinite, refluxo e asma parece um ciclo bem complicado, né? Essa conexão é fascinante mesmo, e está cada vez mais clara. O que o material do Dr. Rossini e da Otto Wan destaca é essa ligação entre a rinite crônica, principalmente quando tem aquele gotejamento pós-nasal, sabe? Aquele catarro que escorre lá por trás da garganta. A doença do refluxo gastroesofágico, que é quando o ácido do estômago volta para o esôfago e às vezes até mais para cima.
e como esses dois problemas podem piorar ou até disparar crises de asma e broncoespasmo, que é o fechamento dos brônquios. Mas como assim? Como o nariz ou o estômago afetam o pulmão desse jeito? Não é muito intuitivo, né? Tem algumas formas. Primeiro, o próprio catarro que escorre do nariz inflamado pode irritar direto a laringe e os brônquios lá embaixo, causando tosse e piorando a inflamação pulmonar. Segundo, no caso do refluxo, o ácido que sobe pode não só queimar o esôfago, mas também ser aspirado em quantidades mínimas para os pulmões, ou mesmo sem chegar lá, disparar um reflexo nervoso que causa inflamação nos brônquios e aumenta a produção de muco. As fontes até citam estudos que mostram tratar a rinite crônica e o refluxo em quem também tem asma pode melhorar e muito o controle da asma. É uma visão mais completa, né? Saúde respiratória e digestiva andando juntas. Nossa, isso muda bastante a forma de olhar, né? Não adianta tratar só o sintoma isolado, muitas vezes. Falando em tratamento, antes vem o diagnóstico. A gente já falou dos testes alérgicos para diferenciar a alérgica da vasomotora, mas, no geral, como os médicos, segundo as fontes, chegam ao diagnóstico certo nessa variedade toda de problemas? O começo de tudo, isso é muito enfatizado no material, é uma conversa bem detalhada, história clínica. O médico vai querer saber tudo dos sintomas. Como são, quando começaram, se pioram com alguma coisa, que gatilhos a pessoa já notou, se tem outras doenças, casos na família e como isso atrapalha o dia a dia. Depois vem o exame físico, olhar o nariz, a garganta, e um exame muito importante, a nasofibroscopia. É um exame tranquilo, feito ali no consultório mesmo, com uma microcâmera bem fininha para olhar dentro do nariz. Dá para ver a mucosa, se está inchada, qual o tipo de secreção, se tem pólipo ou alguma alteração como o desvio de septo. Os testes alérgicos de pele ou sangue são cruciais para confirmar ou descartar a rinite alérgica. Em alguns casos, principalmente se desconfiarem de sinusite crônica, que costuma dar secreção mais grossa, amarelada, dor no rosto, perda de olfato, ou para planejar uma cirurgia, podem pedir uma tomografia computadorizada dos seios da face. Para gripe e resfriado, até existem testes para o vírus, mas geralmente o diagnóstico é clínico mesmo. Parece um trabalho de detetive mesmo. E com o diagnóstico certo, as opções de tratamento devem variar pra caramba. As fontes detalham bem isso, mostrando que não tem receita de bolo para nariz entupido. De jeito nenhum. O tratamento depende totalmente da causa. Para a rinite alérgica, o pilar é duplo. Evitar os alérgenos que a pessoa descobriu que tem alergia e controlar o ambiente. Isso quer dizer, limpeza rigorosa da casa, usar capas antiácaros no colchão, travesseiro, lavar roupa de cama com água quente, evitar o que junta poeira, tapete, cortina pesada, bicho de pelúcia. Nos remédios, tem os antihistamínicos, os famosos antialérgicos, né? Em comprimido ou spray nasal. E o mais importante para controlar a inflamação crônica são os corticoides nasais em spray. Esses são a base do tratamento. Descongestionante pode dar um alívio rápido? Pode, mas as fontes alertam. Usar com muita moderação, poucos dias por causa do risco de efeito rebote e da rinite medicamentosa. A lavagem nasal com bastante soro fisiológico, sem pressão, é super indicada para limpar tudo. E aí entra a imunoterapia, coisas. O objetivo é reeducar o sistema imunológico para ele tolerar o alérgeno, sabe? Diminuir a reação alérgica a longo prazo. É um tratamento longo, as fontes falam em pelo menos 3 anos na dose de manutenção para ter um efeito que dure, e um benefício super interessante, principalmente em crianças, é que ela pode diminuir a chance da rinite virar asma ou de aparecerem novas alergias. Tem 2 tipos principais, a subcutânea, que são as injeções na clínica, e a sublingual, gotas ou comprimidos em casa. A injetável parece agir um pouco mais rápido e ser mais forte, mas exige na clínica e tem um risco um pouquinho maior de reação. A sublingual é mais segura quanto a reações, mais prática por ser em casa, mas precisa de muita disciplina, usar todo dia por anos. A adesão pode ser um desafio. Entendido. E para rinite vasomotora, aquela dos gatilhos não alérgicos,
Se não é alergia, os antialérgicos comuns não devem fazer muito efeito, né? Exatamente. Esse é um ponto-chave que as fontes reforçam. Para a rinite vasomotora, o foco principal é identificar e, se possível, evitar os gatilhos individuais. Mudança de temperatura, cheiros, etc. Como a histamina não é a grande vilã aqui, os antihistamínicos orais comuns geralmente funcionam pouco ou nada. Os remédios que funcionam melhor são os sprays nasais de corticoides, parecidos com os da alérgica, porque também diminuem a inflamação local, e um outro tipo de spray nasal, o de brometo de pratrópio. Esse é ótimo para controlar a coriza aquosa. Ele age meio que fechando a torneira do nariz. Tem também os sprays que combinam um antihistamínico local com corticoide. A lavagem nasal continua sendo muito útil, em lugar muito seco, o umidificador pode ajudar. E para os casos mais difíceis, com o nariz muito entupido, que não melhora com nada, a cirurgia para diminuir o tamanho dos cornetes nasais, aquelas carnes esponjosas que incham, a turbinectomia, pode ser considerada. E para a rinite gestacional, que a gente falou antes, a segurança da mãe e do bebê é prioridade total, certo? Com certeza. O tratamento é focado nisso. Lavagens nasais frequentes com soro fisiológico são a primeira coisa, ajudam muito. Dormir com a cabeceira um pouco mais alta, beber bastante água, fazer inalação só com soro também alivia. Se precisar de remédio, existem corticoides nasais específicos que são seguros na gravidez, mas olha, sempre com prescrição e acompanhamento do médico. O recado principal é evitar aqueles descongestionantes de farmácia, a maioria não é segura para gestante. E para as causas virais, gripes e resfriados. Aí é tratamento de suporte, né? Para ajudar o corpo a lutar contra o vírus e aliviar os sintomas. Repouso, beber muito líquido, comer coisa leve e, claro, lavagem nasal para aliviar o entupimento. Remédios como analgésico e antitérmico para dor e febre. Existem antivirais para gripe, mas não para o resfriado comum, e são usados em casos bem específicos, tipo gente com risco de complicação ou caso grave, e sempre com indicação médica. A melhor coisa aqui é prevenir, com a vacina anual da gripe. E se o refluxo DRG estiver envolvido naquela conexão com asma e rinite? Nesse caso, tratar o refluxo vira parte essencial do controle dos sintomas respiratórios. Isso geralmente envolve mudar o estilo de vida, ajustar a dieta, evitar gordura, café, álcool, chocolate, principalmente à noite, não comer perto de deitar, elevar a cabeceira da cama e usar remédios específicos para diminuir o ácido do estômago ou proteger o esôfago, tipo omeprazol e similares, ou bloqueadores H2, mas sempre com orientação médica, claro. Ufa, quanta coisa! Para a gente ir finalizando, tem umas dicas gerais de prevenção ou de manejo que servem para várias dessas situações. Algo prático que o pessoal pode tentar fazer? Com certeza. Algumas coisas são quase universais. Higiene das mãos, lavar bem e sempre é o jeito mais simples e eficaz de evitar passar vírus de gripe e resfriado. A vacinação anual contra a gripe é outra coisa essencial. Para quem é alérgico, o controle do ambiente é fundamental. Casa limpa e arejada, as capas antiácaros, lavar roupa de cama e água quente toda semana, evitar o que acumula poeira. O Dr. Rossini até sugere, no inverno, botar casaco e cobertor guardado para tomar sol antes de usar, para diminuir ácaro. Uma boa dica. De forma geral, fortalecer o sistema imunológico comendo bem, com fruta, verdura e fazendo exercício físico regularmente sempre ajuda. E uma prática que vale para quase todo mundo, a higiene nasal diária com soro fisiológico. Seja com seringa, garrafinha, spray, lavar o nariz ajuda a tirar impureza, alérgeno, vírus e a manter a mucosa hidratada. Beber bastante água também ajuda a deixar o muco mais fino. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, fica bem claro. Investigar a fundo os sintomas do nariz é crucial. Nariz entupido não é tudo a mesma coisa. O tratamento certo depende totalmente do diagnóstico certo, como o material do Dr. Rossini da clínica Otto One deixou bem evidente. Não dá para só achar que é uma alergiazinha ou um resfriado que não sara nunca. A história do Rafael, que sofreu anos até achar a causa, tá aí para lembrar disso. Exatamente. Conseguir separar se o problema é um vírus passageiro,
uma reação alérgica a algo específico, ou essa hiperreatividade a gatilhos físicos ambientais, como na rinite vasomotora, é isso que guia o tratamento. E mais, reconhecer essas conexões com asma, com refluxo, permite um cuidado muito mais completo, mais eficaz, que pode mudar de verdade a qualidade de vida da pessoa. Por isso, procurar um especialista, um otorrino, que pode fazer essa investigação detalhada, com exames como a nasofibroscopia, interpretar os testes, faz toda a diferença. Fica aqui uma reflexão pra gente, então. Além daqueles culpados óbvios que a gente sempre pensa, tipo poeira, pólen, será que não vale a pena prestar mais atenção em como outros fatores do nosso dia a dia, aquela saída do ar-condicionado, o perfume mais forte, a pimenta na comida, até o estresse, podem estar ali quietinhos, cutucando o nosso nariz? Explorar esses gatilhos não alérgicos, como os da rinite vasomotora, talvez seja um caminho inesperado para encontrar alívio, não? Fica aí a provocação para a gente observar com mais atenção.